vai ouvir agora uma palavra abençoada com o apóstolo Adailton. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Vamos agora dar uma oferta de palmas para Jesus, bem forte. Obrigado, Jesus. Graças te damos. O Senhor vai fazer algo tremendo nesta noite. Uma visitação muito forte do Espírito Santo que vai impactar a sua vida. Mas antes eu quero fazer um ato profético. Eu quero que você feche mais uma vez os teus olhos e comece a bater na palma da tua mão com um dedo assim, ó. Fica batendo assim, ó, de olhos fechados. Você pode escutar uma garoa caindo, o som de uma garoa, de chuvisco, com 2 dedos. Com 3. Com 4. 5. Diga para quem está ao seu lado, está vindo chuva grossa aí. Glória a Deus. Está vindo chuva espiritual. Vamos orar para Deus também mandar chuva natural que está precisando mesmo. Mas Deus quer inundar a tua alma nesta noite. Você vai sair daqui encharcado da chuva de Deus. Amém? Abra a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1. Quem achou, diga amém. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Vamos para o verso 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vides, pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Feche teus olhos. Já abra o seu coração, pedindo ao Senhor esta inundação, esta visitação poderosa sobre a sua vida. Deus eterno, Deus poderoso, cremos no mover do teu Espírito. Nós somos uma igreja, Senhor, que crê nos sinais apostólicos. Nós somos uma igreja que crê no batismo no Espírito Santo, que crê nos dons espirituais. Pai querido, Pai de amor, vem, Senhor, de uma maneira tremenda nesta noite. Visite a tua noiva, Pai. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem algo muito lindo a liberar sobre as nossas vidas. Nós queremos, Pai, desejamos nesta noite sermos impactados pela tua glória, pela tua unção, pelo teu poder. No nome de Jesus, diga amém. O tema que nós estamos trabalhando neste domingo: vivendo a promessa do derramamento do Espírito. Vivendo a promessa do derramamento do Espírito. Queridos, se vocês me perguntassem nesta noite, qual é a maior necessidade da igreja? Eu te responderia com toda a convicção que a maior necessidade da igreja é do derramamento do Espírito Santo.
A igreja tem muitas necessidades, mas a maior é o derramamento, é o avivamento, é o despertamento espiritual. Assim como aconteceu lá em Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, despertando aqueles varões, aquelas pessoas que estavam ali no cenáculo, e trazendo um novo tempo, transformando covardes em homens corajosos, homens que se entregaram completamente na obra do Senhor e influenciaram aquela geração de uma maneira maravilhosa. Por que que a igreja do Senhor na face da terra não está avançando como deveria avançar? Em alguns países da Europa, os templos estão sendo vendidos. Tem casas de discoteca que estão comprando igrejas, salões. Por quê? A igreja deixou de buscar o Espírito Santo. E então a frieza tomou conta e a igreja, ao invés de crescer, começou a diminuir, a minguar. Chegou uma hora que quase não tinha mais ninguém, então não tinha nem como sustentar mais aquilo. E eles acabam vendendo para outras instituições. Eu quero dizer que o que faz a diferença não é aquilo que a igreja possui, os bens materiais, ou que ela tem na conta, ou tecnologia, microfone, púlpito, altar. Isso pode ter o seu valor, mas não é o mais importante. O mais importante é a igreja estar sendo visitada, é o Espírito Santo estar sempre sendo, sabe, o número 1, aquele que nos conduz, aquele que nos vivifica. Imagine uma pessoa fria, gelada, mas quando ela abre o coração para a palavra de Deus, ela sai incendiada e acaba incendiando outras pessoas. Pare para pensar. Se você gerar um fruto, se você ganhar uma alma neste ano, gente, olha a diferença dos apóstolos, dos discípulos de Jesus naquela época. Eles impactavam cidades inteiras. Mas eu me refiro a apenas uma pessoa. Você, cheio da unção do Senhor, ganhando apenas uma alma, até dezembro. Ganhando um amigo até dezembro. A nossa igreja vai pular de, vamos arredondar aí, de 1.000 pessoas para 2.000. Isso em 2015. Em 2016, se o mesmo processo acontecer, nós vamos atingir 4.000 almas. E isso acontecendo no ano seguinte, vamos para 8.000. Irmãos, é muita coisa ganharmos uma vida para Jesus. Não é. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela ganha muito mais. Então veja a necessidade da igreja estar cheia, da igreja estar revestida do poder de Deus. Este é o desejo do coração do Senhor, que a sua igreja esteja cheia do Espírito Santo. No livro do Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, o Senhor do pó da terra fez um homem e soprou ali nas suas narinas. E o homem passou a ser alma vivente. O homem passou a ter uma inteligência fora do comum. Todos os animais que o Senhor apresentava para o homem, ele colocava os nomes. Imagine, dar nomes e memorizar esses nomes das aves, de todos os animais. Mas o Senhor percebeu que este homem não estava completo. Que este homem precisava de uma adjuntora, de uma esposa. E Deus fez ele cair num profundo sono. Diga, profundo sono. Profundo sono é a tipificação da morte. Deus fez o homem morrer para poder tirar Eva dele, para que Eva pudesse existir. Ele teve que experimentar, entre aspas, a morte, o sono profundo. Eva passou a ser uma extensão de Adão. Ela tinha a mesma substância que havia em Adão. Quando Jesus entregou a vida dele na cruz do Calvário, por mim e por você, quando ele derramou todo o sangue dele ali, e ele entregou o Espírito a Deus, quando ele disse, Pai, está consumado, e ele entregou o Espírito a Deus, o soldado veio na direção dele com uma lança, e também furou, rasgou ali do seu lado, saiu sangue, jorrou água do seu corpo.
ali estava nascendo a igreja. Assim como Eva era a extensão de Adão, tinha a mesma essência, podemos dizer, de Adão. A igreja nasceu e ela tem a mesma essência de Cristo. A igreja é a extensão de Cristo. Ela é chamada o corpo de Cristo. Sabe o que isso quer dizer? Nós fomos gerados da divina semente. Por isso que o evangelista João, ele diz assim, que nós não podemos viver pecando, porque nós fomos gerados da divina semente. Nós temos algo tremendo dentro de nós. Jesus habita na igreja através do Espírito Santo. Se estamos vivendo uma vida de rebeldia, de pecado, é porque não estamos dando lugar a Ele. Ele precisa estar no controle da nossa vida, meu irmão. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Isaías capítulo 32, versículo de número 15. Há uma revelação tremenda para a sua vida. Isaías capítulo 32, versículo de número 15. Diz assim: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. Olha que coisa linda. Está dizendo que existe um deserto. Há um deserto. O que o deserto produz? Nada. Não há frutificação no deserto. Mas o projeto de Deus, quando Ele olha para o deserto, Ele vê um pomar. Quando alguém se achega a Jesus, se achega como um deserto. É deserto no casamento, na vida financeira, na vida espiritual. Um verdadeiro deserto. Mas quando ele tem um contato com a água da palavra, com a vida da palavra, com a vida de Deus, o Senhor começa a operar um milagre. Aonde havia deserto, brota-se ali um lindo pomar. Pomar é apenas um pequeno cercado onde existem ali várias árvores frutíferas. No pomar já existem frutos. E como é bom você estar num pomar. Eu, por exemplo, amo ir a um sítio, a um pomar. Prefiro estar num sítio do que ir numa praia. Sei que muita gente gosta da praia, mas eu gosto do campo. Acho que foi porque eu nasci na roça. E tem um ditado aí que quem nasce na roça, mesmo que vá para a cidade, ele dá um jeito de fazer uma rocinha. Se a casa tiver um espaço ali de terra, ele está plantando alguma coisa. Então, já existe aí algumas plantas, algumas árvores que já estão dando frutos, é o pomar. Mas depois do pomar, tem novamente deserto. Mas o projeto de Deus, transformar o deserto num pomar e fazer com que o pomar se torne um bosque. Sabe o que isso quer dizer? Que através daquele pomar, os frutos que serão gerados ali poderão ser lançados no restante do deserto, porque aquela terra será abençoada e ela vai se tornar uma floresta cheia de frutos. É isso que acontece quando o Espírito Santo é liberado, quando o Espírito vem lá do alto. De onde que vem o Espírito? Do alto. Se existe o Espírito que vem do alto, que na verdade ele já veio sobre a igreja, é porque existe o Espírito que opera nessa terra, tipificando Satanás, representando Satanás. Satanás que está sempre lançando o seu passado, mostrando os teus erros, mostrando os teus pecados. Ele sempre mostra coisas velhas, enquanto o Espírito que vem do alto, ele vem com a palavra nova, com a revelação nova, mostrando que é possível o deserto mudar. E é isso que Deus vai fazer, mudar a geografia. Porque quando o Espírito Santo vem, meu irmão, ele muda, gera uma mudança. É o maior poder transformador, o maior poder gerador de mudança é o Espírito de Deus. Se você crê, se expresse e aplauda ao Senhor.
Você pode ter entrado aqui como um deserto, mas o Senhor já está vendo lá na frente um bosque, uma floresta cheia de árvores frutíferas. Amém? Mas para isso acontecer, veja o que está escrito em Provérbios 1:23. Convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Vou repetir: convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Agora, tem muita gente que está na igreja há tanto tempo, mas não rompe, não vai adiante. Meu irmão, lembra que eu falei do deserto? A igreja sem o Espírito Santo não acontece nada. A igreja que não dá lugar ao Espírito Santo, ela não avança. A igreja que não vive a essência do Espírito Santo, ela não conquista. Por isso que o Senhor, Ele diz aqui: convertei-vos pela minha repreensão. Se você está vivendo uma vida de pecado, de desobediência a Deus, meu irmão, é hora de você se arrepender. É hora da palavra fazer efeito na sua vida, de você se voltar, se abrir para a palavra. Ela vai gerar vida, vai gerar frutos em você. Convertei-vos pela minha repreensão. Aí o Senhor continua dizendo: e eis que abundantemente, diga abundantemente, derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Deus, Ele está pronto para inundar a tua vida. Ele está pronto para derramar uma unção forte, uma unção poderosa, que vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida. Mas para isso, é necessário arrependimento. Arrependimento é a coisa mais importante para aqueles que querem ter comunhão com Deus. Não tem como ter relacionamento com Deus se tiver pecado oculto, se tiver coisas escondidas na tua vida. É necessário quebrantamento, arrependimento. Aí o Senhor, Ele enche você com o Espírito Santo. E Ele diz mais: e eu farei saber as minhas palavras. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu farei você saber o que é bom, perfeito e agradável. Eu vou liberar sobre a tua vida a minha palavra, e você saberá o que me agrada, do que eu gosto. Isso fala de intimidade, de relacionamento. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Isaías 44:3 também diz: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Outra palavra poderosa, onde Deus está dizendo: eu derramarei água sobre o sedento. Quem aqui está com sede? Quer mais de Deus? Não está conformado com a vida que está levando. Sabe que você pode ser mais usado do que você é. Sabe que você pode fazer mais daquilo que você está fazendo. Se você está sedento, se há sede no teu coração, o Senhor está dizendo: eu vou derramar água sobre a tua vida nesta noite. Eu vou fazer os meus rios fluírem da tua vida. Não só isso, mas sobre a tua família, sobre os teus descendentes. Amém? Tua primeira geração, quer dizer, os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos, tataranetos, serão alvos da graça de Deus. A influência do Senhor na tua vida vai influenciar toda uma geração. É isso que o Senhor está dizendo. Se encha do Espírito. Seja uma pessoa inconformada. Eu não vou continuar vivendo desse jeito. Eu vou buscar mais a Deus. Eu vou buscar mais a Deus. Eu vou me aproximar mais de Deus. E o tempo vai mostrar as realizações de Deus na sua vida. Amém. Diga graças a Deus. O derramamento revela 3 verdades maravilhosas: procedência, abundância e abrangência. Vou repetir: procedência, abundância e abrangência. Por que procedência? Em Atos 2, o versículo 17 diz: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito. Quem é que vai derramar?
Deus, Senhor Jesus. Jesus é o batizador. Então, a procedência é dele, é do alto. É ele que batiza, é ele que enche o crente vazio do Espírito Santo. É ele que renova, é ele que restaura. Então nós sabemos a procedência, vem dele, amém? Continua dizendo aí, que nós acabamos de falar, a abundância. Deus não está dizendo assim, eu vou gotejar sobre a sua vida, eu vou derramar, eu vou apenas gotejar um pouquinho da minha unção, do meu Espírito. Mas ele está dizendo, eu derramarei do meu Espírito. Deus não é mão fechada. Quando o crente se abre para ele, ele derrama. Quando o crente reconhece seus erros, ele derrama. Quando o crente se humilha dizendo que é fraco, que é pequeno, Deus derrama. E hoje a glória de Deus será derramada sobre a tua vida. Se você se esvaziar de você mesmo, ele vai encher você do Espírito. Se você crê, se expresse e aplauda o Senhor. Diga, abrangência. Meu irmão, vai abranger o mundo. O que a palavra está dizendo? Que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Toda a carne. Não é só para meia dúzia. É para todo aquele que nascer de novo, todo aquele que se voltar para Deus. A promessa estará disponível a estas pessoas. Seja na China, no Canadá, no Japão, não importa. Se voltou, se se achegou a Deus, Ele se achegará a essa pessoa e o Espírito Santo será derramado e essa pessoa vai começar a produzir os seus frutos. Diga amém. Amados, o derramamento do Espírito não depende do lugar. Tem muito crente que ainda tem uma mente, sabe, das pessoas do mundo. Porque lá fora, as religiões acreditam em lugares sagrados. Por exemplo, se você for na Arábia, é Meca. Meca é a cidade sagrada, é o lugar sagrado dos muçulmanos. Se você for na Índia, é o rio Ganges, onde milhares de pessoas constantemente estão indo lá lavar naquelas águas nojentas, sujas, todo tipo de esgoto. Mas para eles é um lugar santo. Muitos outros lugares, por exemplo, no Brasil, para os católicos é Aparecida do Norte, é Bom Jesus da Lapa, é Juazeiro, lá no Ceará, Juazeiro do Norte. A mulher samaritana, quando ela teve aquele encontro com Jesus, ela queria saber qual é o lugar. É neste monte ou é em Jerusalém? E Jesus responde para aquela mulher, nem naquele monte, nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Queridos, não existe um lugar específico para a glória de Deus ser derramada. Aonde a igreja está presente, pode ser aqui neste salão, neste templo, pode ser na célula, pode ser no ônibus, pode ser no restaurante, na faculdade, onde a igreja está reunida, o Espírito Santo pode ser derramado naquele lugar. Às vezes a gente fica apenas pensando assim, que se for em tal lugar vai ser uma bênção. E muitos crentes pensam que o avivamento vem se eu for para o monte, porque se eu orar no monte, o avivamento virá no monte ou no seu quarto. Se você orar e buscar a face do Senhor, o Deus que te contempla te visitará. Não existe lugar específico. É aonde você se humilhar, é aonde você, reconhecer que Ele é Deus e você se abrir, que a visitação virá. Amém. Eu quero declarar que a visitação de Deus virá sobre a tua vida nesta noite. E você será abalado pelo poder de Deus em nome de Jesus. Diga graças a Deus. O derramamento do Espírito não depende de uma pessoa. Não depende de mim. Não depende de um pregador famoso.
Se eu for naquela conferência, com aquele pastor, com aquele apóstolo, com aquele avivalista, eu vou ser cheio do Espírito Santo. Meu querido, isso pode ser perigoso. O Espírito de Deus, ele está disponível. É só você se abrir. Amém? Então não coloque a sua fé em homens. Os homens são usados por Deus, as mulheres são usadas por Deus, mas eu quero que você me entenda, simplesmente se coloque nas mãos do Senhor, porque a fonte é Ele, o poder vem dEle, os homens são apenas canais, são apenas instrumentos na mão do Senhor. Eu costumo dizer que eu sou apenas a torneira não produz água, quem produz água é a fonte, e a fonte que jorra é Jesus de Nazaré, é através do Espírito Santo, amém? Então creia que nesta noite o Espírito Santo vai inundar a tua vida. Em Apocalipse 22, 1, o apóstolo São João estava na ilha de Pátimos, estava como prisioneiro lá, e ele teve uma revelação tremenda. Ele foi levado aos céus, ele viu uma porta que se abriu, e ele teve revelações tremendas, e uma delas foi do rio da vida, o rio de Deus. E ele disse, o rio que nasce debaixo do trono do Cordeiro de Deus. Ele mostrou a nascente. Então é de lá que vem o que eu preciso. A igreja precisa desse derramamento. E nesta noite vamos nos posicionar. Vamos reconhecer nossos erros, nossas falhas. Porque o avivamento está chegando. Amém? Diga para quem está ao seu lado, o avivamento está chegando. E pode ser hoje. Pode ser hoje que ele vai marcar a sua vida. Queridos, nós já tivemos assim muitas experiências nesta área. Poderia contar aqui dezenas e dezenas. Mas o Senhor me fez lembrar quando a nossa igreja era nessa rua aqui, a Rua Palhoça. Apenas um pequeno quadrado, espaço bem pequeno. E as portas eram amarradas com arame, de tão velhas que elas eram. As paredes, você não podia se encostar, porque o reboco poderia cair em cima de você. Quando começava a chover, os 15 irmãos que tinha lá dentro, abriam o guarda-chuva. E eles ficavam ali orando, e aquela água passando por baixo das pernas, indo para fora. E os irmãos ali orando. Sabe o que acontecia? Os demônios se manifestavam nas casas vizinhas. E o povo chegava correndo, pedindo ajuda, pedindo auxílio. E nós enviávamos pessoas para ir lá expulsar os demônios. Alguém ia passando na frente da igreja. Estava totalmente endemoniada. Na hora que o som da igreja, a oração da igreja atingiu aquela pessoa, ela caiu no meio da rua. Toda tremendo, totalmente endemoniada. Estava enfeitiçada, macumbada. Trouxeram ela para dentro da igreja. Expulsamos os demônios, toda a família se achegou a Jesus. Eu creio num evangelho assim. A Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus. Não deixe essa palavra morrer na sua vida. Se abra para ela. Amém? O salmista Davi disse que quando ele começou a meditar na palavra, o coração dele pegou fogo, meu irmão. E eu tenho certeza que essa palavra está pegando fogo no seu coração, em nome de Jesus. E hoje Deus vai te incendiar mais ainda. Amém. Quem quer mais de Deus? Quem tem sede de Deus e quer esse avivamento? Então saia do seu lugar e vem aqui na frente. Que Deus quer te dar uma experiência nova nesta noite. Não se espante se Deus abrir os teus olhos espirituais e você ter um contato do mundo espiritual. Se de repente você sentir fogo no teu corpo. Eu me lembro de um rapaz que era violento, espancava a esposa, andava sempre armado. E ele foi convidado a estar na igreja e ele veio. E na hora do apelo ele aceitou Jesus, veio para frente. Cabeludão, sabe, metido a valentão. Na hora que a gente estava orando, ele pensou, porque ele estava sentindo tanto calor. E ele estava vendo fogo por todo lado. Ele abriu os olhos para saber quem estava tocando fogo nele. Quando ele abriu os olhos, não tinha ninguém perto dele. Era o Senhor que já estava incendiando a vida dele. Hoje Deus vai incendiar você. Em nome de Jesus.
Chega mais para frente. O que você quer do Senhor? Deus está feliz com a vida que você está levando? Fala isso para Ele. Você pode melhorar. Você pode fazer algo mais. Somente através do Espírito Santo. Mesmo que você se considere uma pessoa tímida, Ele vai derramar o Espírito Santo e você vai ser um crente atrevido na fé. Você vai ser um crente valente. Você não vai temer as ameaças do mundo, porque maior é aquele que está em ti do que aquele que está no mundo. Amém. Coloque a mão no seu coração. Oferte a Deus o que você tem de mais valor, que é o seu coração, que é a sua alma, que é a sua vida. E diga: Deus, eu coloco a minha vida no teu altar. Eu estou diante do teu altar. Fala isso para Ele. Eu estou diante do altar físico deste templo, da igreja. Mas espiritualmente eu estou diante do altar do Senhor. E eu oferto a minha vida a Ti. Fala isso para Ele.